O programa Jesus, Fonte de Vida. Programa Jesus, Fonte de Vida, e voltamos com bastante novidades. Vocês não podem perder. Esse ano a gente completa 5 anos, vai ter uma festa, não perca, vai ter super promoções, como sempre a gente faz. E agora nós vamos começar hoje falando um assunto muito importante. Vocês vão conhecer sobre a importância da Palavra de Deus em nossas vidas. E para conversar sobre esse assunto, nós combinamos com o presbítero Josias Martins, ele que agora está em Carpina, cooperando com o nosso pastor. Então, nesta tarde, nós vamos começar a conversar com o presbítero Josias Martins. Pai do Senhor, presbítero, tudo bem? Pai do Senhor, irmão Márcio, para mim é uma satisfação, é uma alegria poder estar participando do programa Jesus Fonte de Vida e já parabenizando, né, pelos 5 anos, né, do programa Jesus Fonte de Vida. Amém. Queremos saber quem é o presbítero Josias Martins, para quem não conhece, de onde vem o presbítero Josias Martins. Bem colocado, irmão Márcio, presbítero Márcio. Eu sou oriundo de uma família já cristã, né? Eu nasci em um lar que já servia a Deus. Meu avô, presbítero Jasmelino Martins, foi um presbítero desta igreja aqui no estado de Pernambuco. Tem uma história muito bonita, uma história muito marcante. Eu costumo dizer que meu avô é um dos pioneiros desta igreja, né? E quando a gente nasceu, a gente já nasceu num lar cristão, né? Sou de uma família de sete irmãos, né? E pela misericórdia de Deus, estou morando aqui em Carpina há quase 1 ano, né? E louvo a Deus pela vida do ministério aqui na cidade de Carpina. E quantos irmãos? Irmão Márcio, eu sou oriundo de uma família de 7 irmãos, né? São 4 irmãos homens, fora mim, e 2 irmãs. 2 servem a Deus, um é diácono da igreja, o diácono Osias Martins, o outro é auxiliar André Martins, tem Osmar Martins, Silvano Martins, Joseane Martins e Josilene Martins. Muito bem. E a gente estava conversando que seu pai ou seu avô está na história, né, da igreja, né? Isso, irmão Márcio. O meu avô tem uma história muito linda, o presbítero Jasmelino Martins, porque os momentos que eu tive de conversar com ele, ele relatou para mim, em conversas ali no Jardim Guarani, na cidade de Timbaúba, que ele foi consagrado a diácono no dia em que o saudoso pastor José Leôncio, que é o pai da nossa querida irmã Judite Alves, né, esposa do pastor presidente Ailton José Alves, ele foi consagrado a diácono no dia em que o pastor José Leôncio foi consagrado a diácono. Inclusive, eu estava falando aqui nos bastidores, que no livro da História das Assembleias de Deus, tem lá a história do meu avô, né? Tanto na história de São Vicente Ferre como na história de Macaparana. Pois naquela época ele era um presbítero com ação pastoral, tanto na cidade de Macaparana como na cidade de São Vicente Ferre. Muito bem. E não tem uma família onde a obra de Deus percorre no sangue. Isso, presbítero Márcio. Eu louvo a Deus porque quando eu nasci já tinha uma pessoa na minha família, que é o presbítero Jasmelino Martins, que já tinha essa coisa de ministério, de servir a Deus, de ser um desbravador do evangelho, né? Inclusive eu estava falando aqui nos bastidores, que a irmã Marta, né, a mãe da irmã Miscelânea, chegou a ser esposa de um pastor, né, o pastor José Pedro, e a gente louva a Deus por ter nascido em uma família que já ensinava a palavra, já nos ensinava a servir a Deus, deixou um legado muito importante na nossa vida, que foi servir a Deus e honrar a Deus até o dia de hoje. Muito bem. E como é que se deu a chamada? Como é que nasceu? A influência da família? Já foi algo de Deus assim para a sua vida? O presbítero Márcio, na verdade, assim, a gente não tinha muito essa noção do que é ser, do ministério da igreja, né? Do que é chamada, até porque quando eu fui chamado eu ainda era muito jovem, né? E como eu disse ao senhor aqui nos bastidores, um dia, ainda na minha juventude, na minha adolescência, eu sonhei, né? Recebendo um paletó nesse sonho,
nesse sonho eu não queria esse paletó, eu pedia para dar para o jovem Jean. Só que no sonho, a pessoa dizia que o paletó era meu. Quando chegasse a vez de Jean, era a vez de Jean. Esse jovem era um amigo seu? Era um amigo e continua sendo um amigo, né? Era um grupo de jovens naquela época que pedia ao pastor Francisco de Castro, na época, queridamente chamado de pastor Zezinho, e a gente pedia a chave da igreja para ir orar, para a gente se consagrar, fazer vigília. E esse jovem, Jean, inclusive na época era um dos jovens que, na minha cidade, uma cidade razoavelmente pequena, já tinha uma biblioteca com muitos livros. Foi um dos irmãos que primeiro teve uma Bíblia de estudo pentecostal na minha cidade, né? E esse jovem nos incentivava a ler a palavra, nos incentivava a ler a Bíblia, e pela misericórdia de Deus, hoje ele é um pastor, né? Pastor Jean Carlos. Muito bem. Então, nesse cenário aí começa a chamada do presbítero, ainda na época, o jovem Josias Martins. Isso, sim, irmão Márcio. A gente não tinha noção, né? A gente não tinha noção e o peso do que é ser um obreiro nessa igreja, né? Não desmerecendo as demais igrejas, mas a gente vê que é um peso muito grande ser um auxiliar oficial, um auxiliar local, um diácono e principalmente um presbítero dessa igreja, né? Então, foi aí que começa, né? Aí começou uma chamada e a gente louva a Deus porque Deus foi nos honrando, os pastores que foram passando por nós foram formando em nós um caráter de um obreiro dessa igreja, né? E aí a gente, pela misericórdia de Deus, estamos até o dia de hoje aqui, servindo a Deus. Eu costumo dizer que cada geração tem seu desafio. A geração de hoje tem um desafio. A gente não pode, muitas vezes, colocar... a geração tal, o desafio era maior que essa. Mas cada um tem sua dificuldade. Qual era a dificuldade daquela geração que o senhor fez parte? Bem colocado. Uma das grandes dificuldades da nossa geração era o acesso a conteúdos teológicos, acesso a assim, uma maior informação dos conceitos teológicos, até porque não tinha uma abrangência que tem a rede social. Por exemplo, até a questão educacional mesmo não era como hoje, né? Isso não. A questão educacional como posso dizer, né? A questão educacional naquela época era um pouco restrita. Hoje os jovens têm mais facilidade, né? Tem faculdades nas cidades intermediárias, nas cidades pequenas, e assim a gente não tinha assim, essa questão de abrangência, e até porque era muito resumido mesmo. Era muito resumido a questão dessa informação de conhecimento teológico, escatológico, e a gente foi, mas mesmo assim os nossos pais nos ensinaram e nos forjaram servir a Deus e ter um conhecimento da palavra de Deus. Muito bem. Então, quando é que se deu o diaconato? O diaconato, na época eu ainda não era batizado com o Espírito Santo, né? Eu não era batizado com o Espírito Santo, que é um critério que a gente louva a Deus nessa igreja, que é o batismo com o Espírito Santo para ascender o ministério. E aí eu orava, pedia a Deus, e servindo a Deus, fazendo o meu trabalho ali, e quando o evangelista Isaac Avelino chega na cidade, tempos depois, quis Deus, pela sua infinita misericórdia, me batizar com o Espírito Santo, e aí dá-se o chamado de diaconato, que sou diácono até o dia de hoje, né? Não deixei de ser diácono, de servir essa igreja, e aí veio o diaconato, servindo a Deus, e continuei servindo, feliz até o dia de hoje. E o presbitério? E aí o presbítero Márcio, é outro fator interessante, né? Porque um dia eu estou em casa e eu tenho um sonho, né? Eu digo à minha esposa, Rosalva, eu sonhei ontem o pastor Isaac chegando aqui em casa e me chamando para ser presbítero. Agora ele disse que eu ficasse em silêncio. Então a gente faz o seguinte, já que o pastor mandou ele ficar em silêncio, então vamos ouvir o lindo louvor e daqui a pouco a gente volta. Sim. Tu és bem-vindo aqui e em nosso coração toma a direção. Deus, fogo consumidor,
sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Cante comigo. Sopra-irás, Espírito, nós te queremos, Deus. Tem glória aí pra Jesus. Quem crê que os céus irão se abrir aqui em
Estamos apresentando o programa Jesus, Fonte de Vida. O programa Jesus, Fonte de Vida. Muito bem, voltamos e agora a gente vai conversar um pouquinho com o presbítero Josias Martins sobre a chamada ao presbitério. O pastor da época, quando lhe chamou, disse que era para ficar em silêncio. Presbítero Márcio, como nós havíamos falado, né? Eu havia tido um sonho. Deus é tremendo, né? Deus continua falando, Deus continua revelando. E eu louvo a Deus que nessa igreja, Deus ainda continua orientando os homens, né? Para terem a sabedoria de escolherem as pessoas para o ministério. Então, eu havia sonhado o pastor Isaac chegando em minha casa e me convidando para ser presbítero e disse que eu ficasse em silêncio. Eu contei isso à minha esposa e a gente aguardou. Tempo depois, realmente, ele chega na minha casa e diz, eu estive orando e Deus me orientou e eu vou levar o seu nome para o presbitério. Vou falar com os presbíteros, ver o que é que eles dizem, a aprovação. Na época, a gente vinha até para Carpina aqui para fazer a entrevista com o pastor Simas Dias, né? Eu e a minha esposa. E aí a gente ficou em silêncio. Isso foi um passo para o presbitério da igreja, né? O chamado e como se deu essa chamada para o presbitério da igreja. Muito bem. Então, daí por diante, isso foi que ano? 2018. 2018 foi o ano em que ele chegou na minha casa e dizendo que eu seria separado para o presbitério da igreja, né? Certo. Então, uma trajetória cheia de desafios, né? Isso, presbítero Márcio. E só ressalvando que em 2018, né, o pastor Isaac Avelino, que hoje está na cidade de Brejo, naquele ano não houve consagração para presbíteros, né, mas meu nome estava lá. No ano seguinte, 2019, também não houve consagração para presbítero. Até que em 2020 veio a pandemia, mas aí como eu sabia, né, e tinha convicção do que Deus havia falado comigo, eu aguardei em silêncio, tranquilamente,
ninguém nunca soube que eu fui separado para presbítero. Então, desde 2018 até 2020, passaram-se aí quase 2 anos, até que chegou o momento, de fato, de eu ser separado para o presbitério dessa igreja. E hoje sirvo a Deus com muita alegria, honrado em ser um presbítero da Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco. Muito bem. E nesse período, como é pregar a palavra de Deus? Já prega desde adolescente ou foi de jovem? Como é que começou a pregação do Evangelho? Irmão Márcio, assim, como eu disse, né, como a gente já vem de uma família tradicionalmente cristã, que já servia a Deus, na minha juventude a gente já tinha aquelas oportunidades, nos cultos introdutórios, né, oração para a mocidade, treinamento para a mocidade, e a gente foi desenvolvendo o hábito de falar, de sair nas campanhas evangelizadoras, de anunciar a palavra, assim, mas a gente não tinha noção de ser realmente um pregador, como de fato ainda não sou um pregador, né? Mas, assim, a gente ensina a palavra de Deus desde muito jovem. Fui ser professor da escola bíblica dominical e a gente foi seguindo, falando a palavra, ensinando, lendo e até o dia de hoje. E como é que foi vir para Carpina? A minha vinda para Carpina se deu por alguns fatores, né? Um deles foi o curso da minha filha, né? Ela passou em psicologia e aí aqui em Carpina ficaria mais fácil para ela estudar em Recife e desenvolver, trabalhar. E eu tinha dito à minha esposa também, quando eu vim para Carpina, é interessante, eu nunca disse isso a ninguém aqui em Carpina, estou dizendo a primeira vez aos senhores que aqui estão, eu tinha dito à minha esposa, eu sonhei chegando em Carpina, na casa do pastor Simas, e ele estava numa cadeira de balanço, lendo, e quando eu cheguei na frente da casa dele, ele dizia assim, eita meu filho, seja bem-vindo, seja bem-vindo. E eu disse isso a Rosalva e a mais ninguém, até que um dia, depois que eu já estou morando aqui em Carpina, um dia a gente chegou, terminou um culto de doutrina, estava eu, minha esposa e minha filha. Aí ele vai saindo com a irmã Rosa, e nós estávamos assim na parede, e ele chegou assim e disse assim, sejam bem-vindos a Carpina. Então, assim, tudo que a gente, desde a minha adolescência até o dia de hoje, eu gosto de fazer as coisas sempre na orientação de Deus, entregando os meus caminhos, os meus planos a Deus, porque Deus é quem sabe o melhor para cada um de nós. Ele é quem tem os planos. Às vezes a gente pensa em ir para a direita, quando na verdade Deus quer que a gente vá para a esquerda. Às vezes a gente pensa em ir para a esquerda, quando na verdade Deus quer que a gente vá para a direita. Então, eu acredito que o adolescente, o jovem, o obreiro, o senhor, a senhora, quando ele coloca a sua vida à disposição de Deus, eu acredito que Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. Muito bem, daqui a pouco a gente vai começar a nossa temática, né? Sim, senhor. Então, não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta. Vamos formar um lindo coral, dizendo, Deus, Tu és santo, Tu és adorado, e não há outro como o Senhor, não há outro digno como o Teu Deus, não há. Eu Te adoro, Senhor. Tu és santo, Deus, engrandeço e exalto ao Teu nome.
Estamos apresentando o programa Jesus, Fonte de Vida. O programa Jesus, Fonte de Vida. Muito bem, meus irmãos. Vocês já conheceram um pouquinho da história do presbítero Josias Martins. E agora a gente vai começar a nosso bate-papo sobre a importância da palavra de Deus. Se a gente observar em vários textos sagrados, mostra a importância da palavra de Deus. Hebreus 12 Salmo 119, 9 e 10 diz que era para... O salmista disse: como purificará o jovem o seu caminho? E a resposta vem em seguida: guardando e escondendo a palavra no seu coração para não pecar. Então, baseado nisso, qual a importância da palavra de Deus, presbítero Josias? Irmão Márcio, bem colocado, né? Bem colocada essa questão. A gente observa que desde a saída dos hebreus do Egito, Deus sempre, não vou colocar a palavra preocupação, mas Deus sempre se preocupou com o seu povo. Inclusive, quando lemos Deuteronômio capítulo 6, nós vamos observar que Deus intima Moisés, o líder do povo, juntamente com Josué, aqueles que vão liderando o povo. Deus intima este povo a mostrar os filhos. Então veja que desde a tenra idade, Deus estava ali preocupado em forjar um caráter no seu povo através da palavra. Quando você lê o capítulo 6, versículo 1 em diante, ali nós vamos observar o próprio Deus dizendo a Moisés: intimarás os teus filhos, andando, sentando, deitando-te pelo caminho, ou inculcarás na sua mente a palavra. Então nós vamos observar que a palavra de Deus, ela é um instrumento para moldar o homem, desde o Antigo Testamento até o estrugir da trombeta. Quando a igreja sai daqui, a palavra de Deus, ela é o mecanismo
que nos orienta até o dia da vinda de Cristo. E no Antigo Testamento a gente vai ver, como o Senhor mesmo colocou aí, né, Salmo 119, versículo 9 e 10, né, como purificará o mancebo, como purificará o homem, como purificará o jovem, como purificará o adolescente, a mulher, o seu caminho. Então a gente vai começar de Gênesis a Apocalipse, fala sobre a importância. Mas vamos começar, por exemplo, pelo dilúvio. Noé pregou, construiu a arca, falou a palavra, falou, e aquela geração não quis ouvi-lo. Como é difícil as pessoas ouvirem e aceitarem os propósitos e desígnios de Deus, né? E como consequência houve um dilúvio, né? Isso. Judas diz, né, lá no seu livro, que durante 120 anos, né, como o senhor falou, durante 120 anos, acredito que Noé alertando, falando o povo, e ele tido como louco, tido como alguém que não tinha credibilidade, até o dia em que o povo percebeu chuva. Até o dia que o povo percebeu chuva. Quando o povo percebeu a chuva, então eles acordaram e perceberam que de fato Noé estava com razão, né? O relacionamento em sociedade, eles viviam como se nada tivesse acontecendo. Isso, eles viviam como se nada fosse abalar. O próprio Jesus disse, né? Assim como nos dias de Noé, casavam-se, davam-se em casamento, viviam a orgia, festa, e viviam arregalada mesmo. E Noé ali, cumprindo o propósito de Deus, né? Fazendo aquilo que Deus havia dito a ele. Construísse uma arca, betumasse, colocasse as espécies ali, alertasse. Só que aí o povo não deu crédito, como eu disse anteriormente, até o dia em que eles viram chuva. Isso cabe um gancho. Já imaginou, 120 anos você pregando e sem ter resultado? Aparentemente. Acho que aí Deus está falando algo para a gente hoje, né? Que a gente vive muito com resultados, né? Bem colocado, presbítero Márcio. Mesmo não surtindo o efeito de tirar eles acreditarem na palavra, mesmo assim, esse acontecimento deixou um exemplo para nós, de que a palavra de Deus, ela é fiel. Se Deus falou, ele vai cumprir com a sua palavra. Mesmo eles não acreditando, não dando crédito, mas o acontecimento veio. E isso serviu de alerta e serve de alerta para nós. Ou seja, que Deus fala e ele vela com a sua palavra para cumprir. Mesmo que ninguém dê o crédito, só a sua família. A gente louva a Deus, a gente tira, presbítero Márcio, esse, como o senhor falou, esse gancho aí, mas o que eu acho mais interessante aí nesse episódio é que mesmo Noé não convencendo os habitantes a acreditarem em Deus, mas mesmo assim ele convenceu sua família. Ele convenceu sua família em uma época que não tinha chuva, uma época em que não chovia, mesmo assim ele convenceu a sua família a acreditar naquilo que Deus havia dito e de fato conseguiu salvar a sua família. Mesmo com todos não dando crédito a ele, ele conseguiu a família. Mas também tem outro exemplo, Faraó, né? Faraó, quando Moisés vai libertar o povo, ele diz, eu nem sei quem é e não deixarei livrar meu povo. Mesmo ouvindo a palavra de Deus, ele diz, eu nem sei quem é esse Deus e nem uma coisa nem outra. E o povo sofrendo e Deus enviando o seu mensageiro. Uma das questões que a gente observa na vida de Faraó é que ele questiona e pergunta quem é Deus. E aí foi triste a pergunta de Faraó, porque aí Deus vai se apresentar. Deus vai se apresentar a Faraó. Ele havia dito a Moisés, quem é Deus? Não conheço e nem deixarei ir. Então o próprio Deus resolve se apresentar a Faraó. E aí a gente conhece as pragas do Egito, né? A gente conhece todas aquelas pragas e aí Faraó se rende. Porque ele perguntou quem era Deus, né? E o próprio Deus tem dito a Moisés, quando perguntar quem eu sou, diga, eu sou o que sou. Lá no hebraico, né? Yahyé e Archié. Eu sou o que você quer que eu seja. Então a gente observa que Deus se revelou a Faraó de uma forma que Faraó nunca imaginava, né?
abatendo ali todos os deuses do Egito, o deus Ra, o deus Horus, Osíris, Íris, né? Ferindo o Egito ali de uma praga que eles nunca imaginariam que fosse afetada, e se viu até o dia de hoje, né? Nós observamos que no decorrer do povo no Antigo Testamento, nós vamos observar agora as caídas das muralhas de Jericó. Josué cerca Jericó e Deus dá uma estratégia diferente. A palavra de Deus, no caso, foi uma palavra diferente. Não guerrear e ficar rodeando sem dizer uma palavra. É interessante a sua fala, presbítero, porque assim, Deus tem a forma dele trabalhar, né? Deus, ele surpreende. A própria Raabe, quando os espias entram lá, ela relata isso aos 2 espias, e ela diz assim, olha, desde que vocês acamparam aí próximo a Jericó, que os moradores aqui, eles não têm paz. Eles estavam amedrontados, eles estavam em pânico, em pavor. E a própria Raabe diz, ó, os feitos que Deus fez lá atrás, como Deus abriu o mar, como Deus abateu o faraó, Raabe diz, desde que essa notícia chegou aqui, que o nosso povo está em pânico. E como o senhor falou, Deus poderia ter derrubado as muralhas de Jericó de várias formas. Sua graça mudou em mim. Ele transformou todo o meu viver, e hoje todos podem ver que tudo novo o Senhor fez. É isso que a graça pode fazer. Estou vivo pra contar a história de como eu venci. Foi sua misericórdia e o poder de seu sangue. Grato sou por ser livre, não foi pelo que fiz. Foi sua misericórdia e o poder de seu sangue. Já pensei que estou vivo sem merecer, por tudo que falei, pelo que eu fiz, por escolhas que eu me arrependi. Eu não estaria aqui sem sua graça por mim. Estou vivo pra contar a história de como eu venci. Foi sua misericórdia e o poder de seu sangue. E grato sou por ser livre,
Estamos apresentando o programa Jesus, Fonte de Vida. O programa Jesus, Fonte de Vida. Mas Deus deu a estratégia diferente. Eles rodearem durante 7 dias, né? 7 vezes no dia, e no último dia gritar, né? Eles gritar. E assim, Deus, ele tem a forma dele trabalhar. O bom é obedecer. Obedecer a palavra. Se Deus disse, por aqui, pode seguir, que não tem como dar errado, não. Agora a gente vai falar um pouquinho de família, porque no início o senhor já falou um pouquinho sobre Deuteronômio. E Deuteronômio, se a gente resumir, é como se Deus dissesse, olha, quer ser bem sucedido, fale a palavra para a sua família. E não deixe a palavra se perder no esquecimento. E tem muita família nos ouvindo e nos assistindo agora. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre a palavra. E naquele tempo, eles tinham que se deslocarem. Ora, levantavam a tenda e ia para outro lugar. Era uma correria como hoje nos nossos dias. O que dizer para os que estão nos assistindo? Irmão Márcio, a gente observa que nessas últimas décadas, a família ela tem sido alvo constante de ataques ininterruptos do inimigo. Porque ele sabe que a família é a cédula mate da sociedade. Então, destruir a família praticamente vai destruindo os tecidos da sociedade. Eu louvo a Deus porque, como eu disse anteriormente, nasci em uma família que já tinha um viés ali cristão, que ensinou a palavra, mas eu sempre me preocupei com a minha família. Eu sempre fui adepto do culto doméstico. Hoje eu tenho uma filha de 19 anos de idade. Eu dizia hoje em Santo Antônio 3, né, lá na Escola Bíblica Dominical. Quando eu olho para minha filha, eu observo, olho para mim assim, e olho para mim e para minha esposa e digo, eu cumpri o papel de um verdadeiro dono de casa, eu cumpri o papel de um verdadeiro obreiro, porque eu forjei na minha filha o caráter de como se via Deus. Fazendo culto doméstico, orando com ela. Todas as noites a gente separava 5 minutos
Eu, minha esposa e minha filha, a gente separava 5 minutos para orar de joelho todas as noites antes de dormir. E fazíamos o culto doméstico uma vez por semana. Engraçado que muitas das vezes ela dizia que queria ser a pastora. Eu dizia, hoje eu sou a pastora. Então, o que eu quero aconselhar as pessoas que estão nos ouvindo, as famílias, acredito que o programa Jesus... Estamos apresentando o programa Jesus, Fonte de Vida. O programa Jesus, Fonte de Vida. Pai do Senhor, quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, segundo o irmão Márcio, pelo convite, e assim como nos é autorizado, vamos louvar o Senhor. Assim como a noite espera pelo dia, assim como a praia espera pelo mar, assim como as nuvens esperam pelo vento, com mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Bem mais que as flores esperam pelo orvalho, bem mais que o perdido espera te encontrar.
bem mais que um filho espera a mãe querida. Com mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Jesus Fonte de Vida é um programa de grande alcance e certamente alcançará cada dia mais pessoas que não deixem de ensinar a palavra. Porque o que vale eu criar meu filho, amanhã depois ele está em Harvard, ele está em Oxford, ou está em um concurso público federal ganhando muito dinheiro, ou ser uma pessoa famosa e perder a vida eterna, perder a salvação. Então, eu louvo a Deus, porque na minha casa, eu, minha esposa e minha filha, a gente sempre se preocupou, e até hoje a gente se senta, os três juntos, para ler a palavra, para debater alguns assuntos, alguns temas. Então eu quero aconselhar as famílias que nos ouvem, tanto aqui em Carpina, como em outras cidades onde esse programa estiver tendo alcance, que dê ênfase à palavra. O próprio Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. As demais coisas vêm por gravidade, né? Então, uma família que tem a palavra geralmente vai trazer frutos benéficos à sociedade, né? Isso. Uma família que é estruturada na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, nos ensinamentos, certamente será uma família mais preparada, vai saber lidar mais com as frustrações, vai saber se dar mais nas horas de tribulações, porque ela está edificada sobre a palavra. O próprio Jesus disse que aquele que edifica a sua casa sobre a areia, quando vem o vento ou vem a tempestade, vai embora. Agora, aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, se referindo à palavra, vem o vendaval, vem a chuva, vem as intempéries, mas ele estará firme. Agora, eu estava pensando aqui, já que a gente está dando uma andada, uma panorâmica no Antigo Testamento, eu me lembrei que tem uma moabita que ela, através de um testemunho da vida de Noemi, ela se torna crente. Veja o impacto da palavra. Ruth, ela moabita, não era crente, a família dela não era crente, mas a partir do momento que ela conhece Noemi e sua família, ela começa agora a ter uma nova postura. Como a gente pode explicar isso? Bem colocado, presbítero Márcio. Inclusive, é o tema do novo trimestre, né? Vai falar sobre Ruth, sobre Esther, sobre Noemi, né? E a gente observa que a Noemi, ela passou isso. Ela passou isso para Ruth. Apesar de Ruth ser uma moabita, né? Moab vem lá de trás, é um descendente de Ló, de um incesto, e nasce os moabitas. E Ruth, mesmo sendo uma moabita, ela abriu mão
de ficar em sua terra, abriu mão de ficar ali em Moabe, diferentemente de Ofra. Ela abriu mão de tudo isso aí e acompanha Noemi. E ela chega a dizer a Noemi: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, onde habitares, ali habitarei. Então a gente observa que o testemunho de Noemi foi tão forte, tão impactante, que convenceu Ruth, uma moabita, a abandonar a sua terra, deixar os seus parentes e ir com Noemi de volta a Jerusalém. Pegando um gancho, Noemi não tinha nada, materialmente falando, para oferecer a Ruth. E outra coisa, ainda ia para a terra de Noemi e lá iria viver na pobreza e, além do mais, iria ser questionada, porque ninguém acreditaria que uma moabita seria crente na nossa linguagem. Então, a palavra também vai preparando a gente para não ficar só na questão de vantagens, né? Isso. Não foi fácil. Tanto a história de Noemi como a história de Ruth não foi fácil, né? Ruth, ela experimenta já a amargura da viuvez com apenas 10 anos de casado. E Noemi já sai de Jerusalém justamente por conta da fome, por conta da pobreza, e vai para Moabe. Em Moabe, ela perde o seu esposo, perde Malom e Quilion, que eram os seus 2 filhos, e agora fica órfã, ela fica viúva e ainda perde os seus 2 filhos. Não tem nada a oferecer a Ruth. A própria Noemi convence Ruth de ficar juntamente com a sua com Ofra, mas só que Ruth não. Ruth diz assim: não, eu vou lhe acompanhar, mesmo sem dinheiro, mesmo sem terra, voltando para sua terra Jerusalém, né, que é terra de pão, para Belém, terra de pão. Mesmo assim, ela voltando, Ruth volta e convence os belemitas, convence ali os israelitas, que de fato agora ela é convertida. Não só pelo que Noemi falou, mas pelo testemunho da própria Noemi, de manter-se fiel a Deus mesmo passando todas as intempéries, né? Ela ficou viúva, perdeu os 2 filhos, perdeu tudo que tinha, volta para Belém sem nada, mas mesmo assim volta fiel a Deus. E Deus no final recompensa todo esse sofrimento, né? Isso. A gente observa na própria palavra que Ruth vai ser a avó de Davi, né? Ela vai entrar na genealogia de Davi, ela vai ser a mãe de Obed, e aí vai ter toda a história, e Ruth entra na genealogia de Jesus através de Davi. Deus é tremendo. Agora a gente vai vir num momento de crise. Juízes. A Bíblia diz que eles não faziam o que Deus queria, e cada um fazia tudo o que eles gostariam de fazer. Isso é um perigo hoje para... No Antigo Testamento isso foi trágico, né? Porque Juízes a gente vê sempre uma crise espiritual em cima da outra. Tudo isso porque negar a palavra, que é negar praticamente o próprio Deus. Bem colocado. Juízes, ele vai ali ter aquele período ali entre 300 e 350 anos de juízes, né? O chamado de o regime teocrático, quando o próprio Deus ele governa através dos juízes, mas chega momento do juízes que há aquele momento em que o juiz está ali temente a Deus, e há momentos que morre um juiz, entra outro, e entra alguns juízes que não são tementes a Deus. E há um dado momento ali que a Bíblia diz que eles não tinham paz nem para os que entravam, nem para os que saíam, não conheciam a palavra, mas mesmo assim, Deus continuou fiel. Deus continua fiel. Uma nação, ela pode ter riqueza, ela pode ter um PIB nas alturas, o povo pode viver uma qualidade de vida excepcional, mas se não tiver a palavra de Deus, eles são pobres espiritualmente. Então a gente louva a Deus que a própria Bíblia diz: bem-aventurada na nação cujo Deus é o Senhor. É o mecanismo e a palavra. Israel chegou um momento que eles tinham tudo, só não tinham a palavra. E por conta disso, muitas vezes, Deus teve que dar as costas para ele, porque eles também deram as costas para Deus em alguns momentos. O próprio, a gente vai observar lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 15, nós vamos observar que o próprio Deus, usando Asa, Deus usa o profeta e diz: olha, Asa, se vocês estiverem comigo, eu estarei com vocês. Se vocês me abandonarem, eu também te abandonarei. Então, é um alerta para
a família, é um alerta para uma cidade, é um alerta para um estado, é um alerta para uma nação, é um alerta para um continente, é um alerta para o planeta. Se tiver com Deus, decreto a palavra de Deus, Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. Muito bem, agora a gente chega no período de mudança de governo, onde Deus colocava um sacerdote, um juiz, e agora o povo não quer mais o governo que Deus estabeleceu. E agora começa com os reis. Como a gente pode ver essa atitude do povo para com Deus e as suas consequências que vieram dos reis até chegar aos profetas? É bem colocado, presbítero Márcio. A gente observa ali no final do livro de Juízes que eles estão passando pelo momento de transição. Foge-me agora o versículo, mas o próprio Deus havia dito a eles que daria um rei, mas daria um rei no tempo certo. No tempo certo, provavelmente o próprio Deus levantaria um rei para a nação de Israel. O problema é que eles queriam um rei como as outras nações. Eles disseram assim, a gente quer um rei como as outras nações. Eles, provavelmente, os testemunhos dos filhos de Samuel também influenciaram na escolha, porque os filhos de Samuel não seguiram o exemplo do pai. Quando eles procuram Samuel, diz, olha, os teus filhos, o senhor já está velho, teus filhos não fazem de acordo com a palavra e a gente quer um rei. A gente quer um rei, aí entra o regime monárquico, né? Que vai o primeiro rei, Saul. O primeiro rei Saul entra, e daí por diante, a gente observa até a divisão do reino, a gente observa que eles tiveram altos e baixos. Ora entrava um rei temente a Deus, ora entrava um rei horrível como Manassés, ora entrava um rei piedoso como Josias, e assim foi, altos e baixos. Mas quando se observa a palavra de Deus, quando dá crédito à palavra de Deus, como eu já disse anteriormente, Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. Deus é fiel. Aí agora a gente entra nas consequências. Começamos por Daniel. Nós vemos agora o cativeiro, que quando se fala de situações complexas e coisas que o povo de Israel sentiram, a gente lembra do Egito, mas logo a gente lembra do cativeiro babilônico. Até porque eles achavam que Deus estaria com eles quando Deus usa Jeremias para que eles se rendessem. Eles não se rendem e daí começa toda aquela situação de 70 anos. O cativeiro, eu digo sempre que o cativeiro foi um remédio amargo na vida de Israel. E como a gente está falando na temática sobre a palavra, o cativeiro foi justamente um remédio amargo por eles não dar crédito à palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que a Bíblia diz, não vai dizer, na Bíblia diz que Jeremias profetizava de dia, de noite, de madrugada, e eles não deram crédito. Quando lemos o capítulo 25 do livro do profeta Jeremias, nós vamos observar que Jeremias cansou de anunciar a palavra de Deus de madrugada, de dia, alertando o povo para que o povo não desse as costas para Deus, para que o povo se voltasse para Deus. Mas mesmo assim, eles não deram ouvido à voz de Deus. Eles continuaram rebeldes, continuaram adorando seus deuses, a ponto da glória de Deus se retirar. E o único remédio foi o cativeiro. O remédio foi o cativeiro. Babilônia invade Jerusalém e levam eles para o cativeiro. Um remédio doloroso, amargoso na vida de Israel, justamente por eles não dar crédito à palavra de Deus, por eles darem as costas à Bíblia. E é perigoso. É perigoso para um jovem, é perigoso para um adolescente, é perigoso para um obreiro, é perigoso para uma nação quando não dá crédito à palavra de Deus. Aí vai me abrir um gancho, que hoje todo mundo fala sobre a bondade de Deus, o amor de Deus, e como a gente encaixar o amor e a bondade na severidade de Deus, entregando aos inimigos dele o cativeiro de 70 anos. O cativeiro de 70 anos, isso não quer dizer que Deus não era amoroso. Era uma severidade justamente demonstrando o amor de Deus. Era uma severidade para demonstrar o amor de Deus. Mostrar que Deus queria reverter o quadro de Israel. Deus queria mostrar a Israel que Deus estava no comando. E a gente observa que depois de 70 anos eles voltam. Então a gente pode observar, algumas pessoas às vezes me questionam, dizem, mas irmão Josias, por que é que
Deus é tão bom, tão amoroso, mas permite morte, permite pedofilia, permite isso. Eu digo, justamente isso é o resultado comprovado da queda do homem no Éden. O homem cai e por consequência da queda, o pecado entra. Isso não quer dizer que a bondade de Deus tira a severidade de Deus. Isso não quer dizer que a bondade de Deus tira a justiça de Deus. Deus é amor, mas ele é justiça. Ele é bondoso para com o homem, enviou o seu filho, mas Deus não se deixa escarnecer. Então eu sempre digo que o cativeiro babilônico foi um remédio da prova do amor de Deus para com Israel. Era um remédio amargo. Porque quando nós estamos doentes, muitas vezes o remédio amargo é o que faz o efeito. O remédio amargo é aquele que cura mais rápido. Então o cativeiro foi um remédio amargo para Israel, mas ao mesmo tempo foi uma demonstração do amor e da bondade de Deus para com Israel. E a gente observa, diz os teólogos, os teólogos mais renomados, que quando eles voltam de Israel, eles estão curados da idolatria. Eles estão curados, foi um remédio que curou eles da idolatria. Nunca mais Israel se voltou a Baal, a Balaim, a deuses nenhum, porque eles foram curados justamente por conta do remédio amargo do cativeiro. Eles ficaram tão questionadores sobre isso que vão arrumar até problema para reconhecer e aceitar o Messias futuramente, né? Isso. Então, mas tá bom, né? O panorama, né? A gente vai dar uma pausazinha, porque na volta a gente vai falar sobre os profetas e ainda hoje. Tem uma pergunta ali. Vai ter uma convidada nossa que vai fazer uma pergunta para o presbítero Josias Martins. Não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta. Quem falou seu nome para mim? Que você está sofrendo tanto assim? Coração tá em pedaços, foi vencido pelos laços dessa vida. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê, e diz, filho, vou te socorrer. Do pó das cinzas eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Estás sozinho e entregue à solidão. Mas sou Deus que tudo pode, tudo vê. Nesse momento vou abençoar você. O sorriso que havia em seu rosto, pouco a pouco ele desapareceu. Diz que tudo está perdido, vai vivendo iludido em fantasias. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê, e diz, filho, vou te socorrer. Do pó das cinzas eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Estás sozinho e entregue à solidão. Mas sou Deus que tudo pode, tudo vê. Nesse momento vou abençoar você. Vou abençoar
abençoar você. Vou abençoar você. Amém. Tua palavra é luz para os meus caminhos. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para os meus caminhos. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Você ouviu o programa Jesus, Fonte de Vida. Apresentação: Presbítero Márcio Guerra. Volte a nos ouvir na próxima edição.